Boa tarde. Está começando agora o programa Hora do Campo, nessa sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre larva migrans, doença causada por parasitos. E contamos com a presença do Dr. Carlos Augusto de Oliveira Júnior, professor da Universidade Federal da Paraíba, e das estudantes Iranilda Coutrin Costa e Tayane Gabriela Viana Souza, do curso de Medicina Veterinária da UFOB. Gostaria de agradecer a presença e é sempre um prazer contá-los com vocês aqui. Bom, antes de mais nada, professor Carlos, o que seriam esses parasitos? Olá a todos. Fanuel, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, Fanuel, os parasitos, também conhecidos aí como vermes, são seres vivos que dependem de outro ser vivo para a sua sobrevivência. Como que funciona isso? Esse parasito, ele vai utilizar esse outro ser vivo para realizar suas funções vitais, como, por exemplo, se alimentar, né? O ser vivo que o parasito vive, ele é chamado de hospedeiro. Normalmente, o hospedeiro é maior que o parasito. Pode ser nós, seres humanos, pode ser os cães. A depender da forma que o parasito vive, a gente chama ele ou de ectoparasito, quando ele vive do lado de fora, como, por exemplo, o piolho, ou endoparasito, quando ele vive dentro da gente, no intestino, estômago, fígado, rins e outros órgãos. Obrigado, professor. Agora que foi explicado o que seriam esses parasitos. Tayane, poderia nos citar alguns exemplos de ectoparasitos e endoparasitos? Claro que eu posso. Boa tarde, pessoal. Os ectoparasitos mais comuns que afetam os animais e os seres humanos são os carrapatos, principalmente o Rhipcephalus sanguíneos, né, que ele é conhecido como carrapato vermelho do cão. Os ácaros, que geram doenças de pele, que causam alergias, tanto em humanos quanto em animais, como, por exemplo, o ácaro responsável pela escabiose, né? As pulgas, sendo uma delas a causadora da doença do bicho de pé, que é a Tunga penetrans, afetando, né, as pessoas e os animais. E os piolhos, né, os terríveis piolhos, quem aqui nunca teve piolho? Então, não é só os seres humanos que vão sofrer com os piolhos, mas os animais também. Então, os búfalos mesmo é uma espécie que sofre muito com infestações de piolhos. Já os endoparasitos, né, ou os vermes mais comuns em humanos que conhecemos, é a lombriga, que é chamado de Ascaris lumbricoides, que infecta, né, humanos de todas as idades, causando muitos transtornos alimentares. Tem o Ancylostoma duodenale, que é o causador do amarelão, o Schistosoma mansoni, que provoca a doença nos humanos, que é conhecida como a barriga d'água, e as tênias, né, que geram muitos problemas, principalmente em crianças que são desnutridas. Já nos animais, os endoparasitos mais comuns na clínica veterinária são o Ancylostoma canino, o Ancylostoma brasiliense e o Ancylostoma e o Toxocara canis, né, que vai causar transtornos gastrointestinais nos nossos animaizinhos, né, e outras duas doenças muito importantes em humanos, que serão melhor explicadas, né, no decorrer da nossa entrevista. Bom, outro ponto importante é onde esses parasitos podem ser encontrados, Irã? Boa tarde a todos e a todas. Então, Fanuel, esses parasitos, eles podem ser encontrados em diversos locais. Isso vai depender da forma parasitária que ele se encontra. E o que seria nessa forma parasitária? Então, por exemplo, no caso do Ancylostoma canino, ele pode ser encontrado na sua forma de ovo, na sua forma de larva ou na sua forma adulta. O ovo é uma forma parasitária bastante resistente, então toda essa morfologia ela foi preparada para resistir às piores condições ambientais possíveis, como é o caso do calor e a falta de umidade. Ou seja, esse ovo ele vai ser encontrado nas fezes dos animais, no solo, como é o caso da areia dos parques,
nos vegetais, nas frutas mal lavadas, na água que não é tratada. Então, essas formas, elas são resistentes e elas vão garantir o ciclo de vida do parasita. Já as larvas, elas são mais sensíveis, tá? E elas não aguentam esse calorzão de barro por muito tempo. Porém, se o lugar ele estiver bem sombreado, morninho, bastante úmido, essa larva ela vai sobreviver por mais tempo até que ela consiga infectar o seu hospedeiro. Ou seja, elas podem estar aí presentes nas fezes frescas dos animais, na areia da horta, dos parques, que geralmente são locais que esses animais eles acabam defecando. Já os adultos, eles estão presentes no intestino dos cães e dos gatos. E esses animais, eles podem aí apresentar episódios de diarreia ou até mesmo não apresentarem nenhum sintoma. Nossa, bastante preocupante. Professor, o senhor poderia explicar as principais formas de transmissão em humanos e animais? Claro que posso, Fanuel. A principal forma de transmissão dos ectoparasitos, aqueles que vivem fora do corpo, é por contato. O piolho que Tayane citou, por exemplo, quando uma pessoa que tem piolho tem contato com outro, pode haver transmissão. O carrapato dos cães, é outro exemplo. Um cão infestado com carrapato pode passar o carrapato para o outro cão. Já os endoparasitos, que são aqueles que vivem dentro da gente, a principal forma de transmissão aí é fecal-oral. O que isso significa? É a ingestão de ovos ou larvas dos parasitos que foram eliminados nas fezes. Vou explicar melhor como que isso ocorre. O animal ou ser humano vai ingerir esse ovo ou a larva em alimentos ou acidentalmente. E o endoparasita ele vai iniciar ali seu ciclo de vida dentro do hospedeiro, até evoluir e chegar à sua forma adulta. Uma vez adulto, ele encontra seu par romântico, né, o macho encontra a fêmea, eles copulam e geram novos ovos. Esses ovinhos vão ser eliminados nas fezes do hospedeiro e aí a gente fecha o ciclo. Mas olha, não é só assim que os parasitos são transmitidos, não. Alguns, como é o caso do causador da barriga d'água em humanos, o xistossoma, ele pode penetrar na pele íntegra. Quando uma pessoa, por exemplo, está se banhando em uma água de cachoeira, em uma água parada, e essa larva pode penetrar. E para terminar, alguns deles, como o Toxocara, eles podem afetar tanto seres humanos quanto animais. Aí, nesse caso, a gente diz que é um parasita zoonótico, porque afeta as duas espécies. Obrigado, professor. Dois parasitos bastante citados por vocês foram o Ancylostoma canino e o Toxocara canis. Poderiam nos explicar quem são esses parasitos? Claro, Fanuel. Então, o Ancylostoma canino, ele é um endoparasita que infecta aí os cães e os gatos na sua forma adulta. Ele é bem pequenininho, bem branquinho, e ele pode sair nas fezes dos cães quando esses animais eles estão muito parasitados. Ele gosta de infectar principalmente os filhotes, né, já que esses animais eles ainda não receberam a vermifugação de forma adequada, e também eles não possuem uma defesa corporal, né, quando comparado aos animais adultos. O Toxocara canis, ele também infecta cães e gatos na sua fase adulta. Ele já é bem maior quando comparado ao Ancylostoma canino, e ele pode ser encontrado nas fezes e no vômito dos animais que estão parasitados. E também existe uma outra espécie de Ancylostoma que é muito importante tanto para a saúde animal quanto também para a saúde humana, que é o Ancylostoma brasiliense. E aí, esse Ancylostoma brasiliense, ele acomete cães e gatos. E é importante salientar que essas formas larvais desses parasitos, eles também podem infectar os seres humanos, que aí a gente teria um caso de zoonose, né, como o professor Carlos já acabou de falar. Obrigado. Agora me surgiu uma dúvida com relação ao Ancylostoma. Tayane, esse parasito, ele é o mesmo que causa aquela doença popularmente conhecida como amarelão em humanos? Fanuel, essa pergunta é bastante importante.
Tá? O amarelão é uma doença bastante comum em crianças em zonas rurais, principalmente as que andam descalças, tá? Que é muito comum crianças andarem descalças na zona rural. Ele vai causar anemia, fraqueza, diarreia, febre e mal-estar nessas crianças acometidas. De fato, é causada por uma espécie de ancilóstoma, mas só que é chamada de ancilóstoma duodenale, que afeta apenas os seres humanos. Não é exatamente a mesma espécie, tá? Que infecta os cães. A falta do uso de chinelos e calçados é importante nessa doença, pois a larva desse parasito vai penetrar na pele desses seres humanos, né, e dessas crianças principalmente, que é uma característica que é comum a todos os parasitos dessa família. Professor, então, o que o Ancilóstoma canino e o Toxocara canis causam nos animais e nos humanos? É uma pergunta bastante interessante, Fanuel. Nos animais, esses parasitos que você citou, eles estão comumente associados a transtornos do trato gastrointestinal. Aí você me pergunta, mas o que seriam esses transtornos, professor? Os principais, por exemplo, o animal deixa de comer, ele diminui a quantidade que está comendo ou deixa de comer. Ele pode também apresentar enjoos, vômitos, mas talvez o quadro mais comum seja diarreia. Esses animais infectados, eles têm diarreia, que pode ser pastosa ou aquosa. O Ancilóstoma caninum, um dos parasitos que você citou, os animais também podem apresentar anemia, já que esse parasito se alimenta de sangue. Mas o mais interessante, Fanuel, é que esses animais podem não ter sintoma nenhum. É um animal que está parasitado e não tem sintoma nenhum. Isso também é importante. Agora, em relação aos humanos, Ancilóstoma caninum, Ancilóstoma brasiliense e Toxocara canis, que são oriundos aí dos cães, nos seres humanos eles podem provocar as síndromes que a gente chama de larva migrans, podendo ser a cutânea na pele, a visceral nas vísceras e a ocular nos olhos, que são as doenças que a gente vai tratar melhor no próximo bloco. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E aos ouvintes que estão chegando agora, hoje estamos conversando sobre larva migrans, doença causada por parasitos, e contamos com a presença do Dr. Carlos Augusto de Oliveira Júnior, professor da Universidade Federal da Paraíba, e das estudantes Iranilda Coutrin Costa e Tayane Gabriele Viana Souza, do curso de Medicina Veterinária da UFOB, Campus Barra. No bloco anterior, foi falado sobre o que são esses parasitos, onde podem ser encontrados e algumas doenças que eles acometem. E agora eu pergunto para a Tayane. No bloco anterior, vocês disseram que o Ancilóstoma e o Toxocara, eles podem causar a síndrome larva migrans, correto? Você poderia nos explicar o que seria essa síndrome? Então, Fanuel, a síndrome larva migrans, ela é caracterizada pela migração errada das formas larvais de Ancilóstoma e Toxocara canis, tá? Por regiões do corpo que não permitem que elas continuem o seu ciclo de vida. Como foi explicado anteriormente, o local de infecção desses parasitos é a região de intestino dos cães, onde eles vão se desenvolver e vão gerar novos parasitos. A forma cutânea é a larva migrans cutânea, né, que é causada pela migração errada de Ancilóstoma caninum ou Ancilóstoma brasiliense, pela pele dos seres humanos, que é conhecida popularmente como bicho geográfico ou bicho de praia. Já o Toxocara canis, ele é responsável por provocar a larva migrans visceral e ocular, que é a migração errada deste parasita pelos órgãos dos seres humanos, podendo atingir os olhos, principalmente de crianças com sistema imune fraco. Obrigado. É muito bom falar sobre esse bicho geográfico, ou bicho da praia, né? Acomete bastante criança que brinca com areia, principalmente aquelas crianças que estão sempre em contato em roça, fazenda ou sítios, né? E agora, professor, eu pergunto para o senhor,
quais são os sinais clínicos dessa doença nos seres humanos? Ótima pergunta, Fanuel. Aí a gente vai ter que separar, né, os sinais clínicos da larva migrans cutânea e da larva migrans visceral. Os sinais clínicos da larva migrans cutânea, que popularmente conhecido como bicho geográfico, como você citou na pergunta e Tayane citou na última resposta, é caracterizado pela penetração das larvas de ancilóstoma, seja ancilóstoma canino ou ancilóstoma brasiliense, nos seres humanos, na pele dos seres humanos. E vai causar, inicialmente, uma lesão avermelhada, que coça bastante. E aí, o que essa larva vai fazer nos dias seguintes? Ela devia ter entrado no cão, mas ela entrou de forma errada no ser humano. Então, ela vai ficar passeando ali por debaixo da pele, procurando os vasos sanguíneos, mas ela não acha, ela não consegue alcançar as camadas mais profundas da pele. E aí, Fanuel, onde essa larva passa, fica uma marquinha vermelha, vai deixando um desenho que é parecido com mapas de países. Por isso, por esse desenho, que é conhecido como bicho geográfico, porque a pessoa, a criança, olha para o braço e vai ver como se fosse o desenho de um mapa. A gente tem que se atentar, as pessoas que estão do campo têm que se atentar, que na região do bumbum acaba sendo muito comum, né? As crianças sentam na areia, vão brincar e a larva entra pela região do bumbum. Nessa região, a lesão ela é parecida com caroços. Sabe aquele carocinho que você tem quando a formiga te pica? É bem parecido. E aí fica difícil para identificar se é bicho geográfico ou não. Esse foi o bicho geográfico, né, que é a larva migrans cutânea. Já a larva migrans visceral, ela é pior. Por quê? A gente não vê e ela está passeando nas nossas vísceras. É a larva do Toxocara canis. Então, se o ser humano, a criança, ingerir acidentalmente essa larva, ela pode passear ali pelas vísceras, e aí a gente tem sinais clínicos como febre, palidez, tosse, quando ela vai para o pulmão, né, podemos ter problemas respiratórios. Agora, alguns sinais comuns são aumento de fígado, porque ela está passeando no fígado ali, o fígado inflama, e aumento do baço. Então, é aquela barriga dura, tá, que pode ser um sinal de larvas migrans visceral. Isso, repito, quando a criança ingere o ovo ou a larva acidentalmente. Por fim, a gente tem aí a larva migrans ocular. Ela é uma variação da larva migrans visceral. É quando essa larva ela consegue atingir o olho, muito comum em crianças e adolescentes. E essa, Fanuel, é muito grave, porque pode causar lesões oculares irreversíveis, levando inclusive a quadros de cegueira. Obrigado pelas informações, professor. É bastante importante saber os sinais, até mesmo para identificar, né, as doenças. E ainda sobre a temática, vocês realizaram uma pesquisa recentemente aqui em nossa cidade. Qual o objetivo dessa pesquisa? E poderia explicar também como ela foi realizada? Claro, Fanuel. O objetivo do nosso projeto, né, foi analisar os bancos de areia de áreas de lazer, como as praças públicas, proximidades do rio, áreas de recreação em escolas e feira livre, com o intuito de quê? De verificar a presença dos ovos e larvas de ancilóstoma e toxocara. Para que a gente iniciasse nossa pesquisa, nós selecionamos 10 áreas da zona urbana de Barra, realizamos a coleta de areia e essa areia ela foi encaminhada ao laboratório da UFOB para que fosse analisado. Além disso, nós realizamos também um levantamento de dados para avaliar o nível de conhecimento da população a respeito da síndrome da larva migrans, que mencionamos anteriormente. Para isso, nós fizemos uma aplicação de questionários a 5% dos moradores residentes a uma distância de até 1 quilômetro dos bancos de areia onde foram realizadas as coletas de areia para a análise. Ainda sobre o trabalho de vocês, você já tem dados para divulgar para a população, a comunidade externa à universidade? Sim, Fanuel, a gente já tem dados para divulgar, né? Dentre as 10 áreas que nós fizemos coleta de areia para análise, em 8 nós encontramos ovos ou larvas desses parasitos.
Dessas 8 áreas que nós encontramos, em 6 nós encontramos formas parasitárias de ancilóstoma, e em 3 dessas áreas nós encontramos ovos de toxocara. Também foram encontradas larvas de estrongiloides e ocistos de cistoisóspora. Esses são outros parasitas que também infectam animais. E por que esses dados eles são importantes para a gente, né? Porque eles demonstram que existe uma significativa contaminação dos campos de areia daqui da cidade de Barra, o que significa que tem um risco de infecção não só para os animais domésticos, mas também para nós, seres humanos. Já em relação à aplicação dos questionários, foram obtidas informações a respeito do hábito de vida das pessoas, como, por exemplo, se essas pessoas elas costumam sair descalças, se elas frequentam esses bancos de areia, se tomam ou não algum remédio para verme. Também foram obtidas informações sobre o conhecimento em relação à síndrome da larva migrans, se essas pessoas elas já tiveram ou se ao menos já ouviram falar e quais são as possíveis formas de transmissão dessa síndrome. Além dessas informações, a gente também coletou dados a respeito da guarda responsável dos animais, ou seja, como essas pessoas elas criam seus animais. Obrigado, Irã. Tayane, além dos dados que foram mencionados pela Irã, que outros dados vocês conseguiram descobrir com os questionários aplicados à população? Bem, Fanuel, em relação aos hábitos de vida, né, 61 das 67 pessoas que nós conseguimos entrevistar, né, elas afirmaram usar calçados abertos ou andar descalças fora de casa. Esse é um dado muito importante quando se pensa em larva migrans cutânea, certo? Pois esse fato facilita a entrada da larva pela pele e aumenta o risco de infecção. Além disso, mais da metade dos entrevistados nunca tomaram vermífugos, os remédios utilizados para eliminar os parasitos, certo? Demonstrando que não há preocupação em relação às infecções parasitárias. Esses calçados abertos e o fato de andarem descalços facilitam muito a infecção. Em relação aos conhecimentos sobre uma em cada 3 pessoas já tinha ouvido falar de pelo menos uma dessas doenças. Mas, quando questionada sobre as formas de transmissão desses parasitas, a maioria mostrou desconhecer como essa doença se propaga, né, em seres humanos. Outro fator importante observado é que, considerando os entrevistados que possuíam animais, a maioria em acesso à rua, né, sem o acompanhamento do tutor, o que aumenta o risco de infecção destes animais e de contaminação dos bancos de areia. Certo, Tayane, obrigado pelas informações. Irã, pelo que vocês puderam observar durante a realização da pesquisa, quais seriam as causas para esses índices tão altos? Então, Fanuel, eu diria que a principal causa é a falta de conhecimento da população a respeito dessas zoonoses, né? Que são doenças que podem ser transmitidas aí dos animais para nós, seres humanos. Essa falta de conhecimento faz com que as pessoas elas não vermifuguem seus animais corretamente, elas deixem seus animais terem acesso à rua sem acompanhamento, não recolham as fezes desses animais, e essas questões em conjunto, elas fazem com que ocorra, né, uma contaminação do solo e dos bancos de areia por esses parasitos. Além dessa questão da criação dos animais fora do conceito de guarda responsável, existe uma grande quantidade de animais nas ruas. Isso se dá devido à falta de ação do poder público e também pelo fato das pessoas elas abandonarem os animais ou até mesmo criarem de forma semidomiciliar. E o que seria essa forma semidomiciliar? É quando a pessoa ela tem um animal, mas ela permite que esse animal ele fique na rua, que ele saia sem acompanhamento. Então, esse animal ele acaba ficando mais tempo na rua do que em casa. E esses animais que vivem na rua, provavelmente eles não recebem nenhum cuidado, né? Ou recebem cuidados inadequados, como é o caso da vermifugação.
e eles acabam defecando nessas vias públicas e contaminando essas áreas. Obrigado, Irã. Esse trabalho de vocês, ele tem uma relevância muito grande, né, para a nossa região, principalmente diante dos dados divulgados por vocês. É um trabalho que é, vai ajudar bastante a população. E assim, professor Carlos, o senhor poderia falar de que forma tanto a população quanto o poder público eles podem contribuir para diminuir esses índices? Excelente pergunta, Fanuel. Isso é um problema complexo e que exige, obviamente, soluções complexas. Ninguém vai conseguir resolver o problema sozinho, mas, em conjunto, o poder público, a universidade e os moradores da cidade de Barra, eles podem, sim, auxiliar a reduzir e, quem sabe, né, futuramente, resolver esse problema. E aí, começando a resposta à sua pergunta, eu acho que um dos principais pontos relacionados a essa problemática é realizar ações educativas, como essa que está sendo realizada aqui. A população precisa conhecer essas doenças. Tayane e Irã disseram que poucas pessoas demonstraram conhecimento sobre as doenças que a gente está falando aqui. Então, se a pessoa não conhece a doença, ela não vai se preocupar. Mas uma vez que a pessoa conhece a doença, ela vai mudar seus hábitos de vida. Então, é o quê? É falar para a população, gente, vamos andar calçados, né? Vamos realizar a vermifugação de acordo com a orientação médica. Né? Esses hábitos de vida, eles podem auxiliar a população a estar menos susceptível à transmissão dessas doenças. Um outro ponto importante, que Irã falou aí com propriedade, é a respeito da guarda responsável dos animais. Nós precisamos, e quando eu falo nós, eu falo a universidade e o poder público também, realizar ações educativas para que as pessoas tenham animais, mas tenham de forma responsável. O que é isso? Os tutores, os donos dos animais, eles têm que manter os animais livres desses parasitas. Então, é levar para o veterinário e vermifugar esses animais, né, tratar os vermes, eliminar os vermes desses animais de tempos em tempos. E, além disso, né, evitar que esses animais tenham acesso à rua sozinho, porque se ele tem acesso à rua sozinho, ele pode se contaminar e depois contaminar outros bancos de areia. Isso são algumas, né, das possibilidades de se trabalhar nessa questão da posse responsável. Agora, Fanuel, como medida emergencial, eu acho que é necessário, estaria 2 pontos aí. Um deles são processos de descontaminação dos bancos de areia. Esses processos são complicados, né? Os desinfetantes, eles não funcionam muito bem em contato com matéria orgânica. Então, fazer essa desinfecção é complicada. Mas com o tempo e com a exposição da luz solar, como a Tayane diz no começo, essas larvas vão morrer, né? Então, como medida emergencial, para que esses campos de areia não sejam mais contaminados, uma das possibilidades é implantar barreiras físicas. O que é isso? Eu tenho um campo de areia que eu sei que as crianças frequentam, que as crianças brincam, eu vou colocar uma tela para evitar que os animais tenham acesso àquele banco de areia e defequem, podendo contaminar aquele banco de areia. Um outro importante ponto, que aí o poder público tem um papel importante, a universidade também pode entrar para auxiliar, é o controle dos animais errantes, são os animais de rua. E eu não estou falando aqui de matar esses animais, não. Eu estou falando, por exemplo, da castração desses animais para impedir que a população de cães errantes, de cães de rua, aumentem. E além da castração, a destinação desses animais para adoção responsável. Então, a pessoa que quer adotar um cão, não adota um pitbull, não adota um cão de raça, adota um cãozinho que foi resgatado da rua, que ele já vai estar castrado, e nesse momento a pessoa recebe as orientações de guarda responsável. Eu citei só alguns pontos, Fanuel, porque, como eu disse, é um problema complexo que necessita de soluções complexas. E eu acredito que a realização dessas medidas em conjunto pode propiciar o que a gente chama hoje de saúde única. O que seria essa saúde única? A associação da saúde dos seres humanos, dos animais domésticos e do ambiente, para que todo mundo consiga aí viver
com uma melhor qualidade de vida. Agora eu passo a palavra para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais com relação ao tema discutido no programa de hoje. Bom, como o professor, né, que foi o responsável inicial por essa pesquisa, eu gostaria de agradecer a professora Janaína, você, Fanuel, a rádio e aos telespectadores pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da pesquisa que foi realizada e poder informar a população, né? Como eu disse, é muito importante essa informação à população e eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente teve aqui para disseminar esse conhecimento para a população. Thay, por favor, suas palavras também. Eu queria agradecer pelo convite, tá? A professora Janaína e também a Fanuel. Queria agradecer como um todo a população de Barra que participou da nossa pesquisa, né? Essa participação da população para esses trabalhos de extensão, para essas pesquisas científicas, é muito importante. Então, a gente precisa valorizar, né? E a população, ela também, como parte, né, atuante, ela também é bom participar, né? Isso ajuda muito a gente resolver esses tipos de problemas que nós temos na sociedade. Então, muito obrigada pela participação, né? Por darem essa oportunidade da gente estar mostrando o nosso trabalho para a população. Bom, eu só queria agradecer mesmo pelo convite para participar do programa e agradecer também a todas e todos os ouvintes que reservaram um tempinho do seu dia para nos ouvir. Bem, pessoal, já estamos chegando ao final do programa Hora do Campo. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do professor Carlos Augusto de Oliveira Júnior e das estudantes Iranilda Coutrin Costa e Tayane Gabriele Viana de Souza. Deixo também o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que será realizado no dia 16 de abril de 2021, com o tema Qualidade higiênico-sanitária de produtos de origem animal e equipamentos.